Voltamos com a continuação do tema passado, do tema do vídeo passado, que é o rei Saul versus o rei Davi. Paramos na parte em que Davi ele está no campo cuidando das ovelhas, porque ele era pastor. E os seus irmãos, eles eram guerreiros. Vou fazer aqui uma breve explanação de como era naquela época essa parte dos guerreiros aí. Na verdade, eu imagino que seja assim. Se eu errar um pouco aqui, a minha explicação não vai estar tão distante da realidade, tudo bem? Então era assim. Seus irmãos eram guerreiros, na verdade não todos, acho que uns 3 aí, os mais velhos. E eles ficavam com Saul, aquele tempo eles ficavam sempre em campanha, isto é, sempre ali preparados para a guerra, sempre pensando qual terras nós tomaremos agora, qual rei será o nosso adversário agora, nós teremos que se defender de qual rei, nós atacaremos qual cidade, etc. Então, muitas coisas estavam envolvidas nisso. Então, ficava a tenda de Saul ali no meio de toda essa aglomeração de soldados. Eles tinham espadas, tinham lanças, tinham escudos, as armaduras. Esta era as armas de guerra. Os seus cavalos treinados. Eles também treinavam com as espadas, desde moleque. Eles treinavam com espadas de madeira. Quando crianças ainda, já ali treinando realmente para aprender a empunhar uma espada corretamente. E não sei onde é que eu ouvi isso, mas eles treinavam com espadas de madeira. Então, ficava ali a tenda de Saul e ficava os soldados ao redor. Muitas vezes eles dormiam a relento, eles dormiam sobre uma, pele de camelo e ficavam todos enfileiradinhos ali, dormindo ao relento. Porque estar preparados para a guerra, bem no momento crítico, ali onde a guerra acontecia, era isso, onde a guerra estava intensa, onde os acontecimentos eram intensos, era isso que acontecia. Agora, então, às vezes, porque mais ou menos é o seguinte, todo o território que então, aquele território lá eu não tenho certeza, mas eu sei que é pequeno, porque aquele território lá, onde consiste Israel, e também tem o Irã, e tem aquele território lá do Oriente Médio, onde todas as histórias da Bíblia aconteceram, ele é um território pequeno, em extensão territorial mesmo, sabe? Um território pequeno. Isto vai dar aí mais ou menos uns 20% do nosso país, ou 30%, sei lá. Mas é mais ou menos disso, eu não tô errando muito feio não. Isso sabe, uma pequena parte do nosso país, mas era todos os países deles, então eram uns lugares pequenos. Mesmo assim, ainda a cavalo, às vezes se demorava 3, 4 dias para percorrer tudo aquilo, etc. Vocês estão entendendo a dinâmica como é que é? A pé, a cavalo, as coisas são muito mais difíceis. Então, era assim que acontecia. Estavam lá, então, já que a Bíblia diz que estavam todos os filhos de Jessé em casa, menos Davi, que ficava pastoreando lá, porque eu acho que também fala sobre
que Samuel vai visitar Jessé e tá todos os filhos dele em casa. Talvez Jessé já estivesse esperando Samuel com todos os filhos em casa. Talvez seja isso, não sei. Como eu estou falando, eu posso aqui lançar mais dúvidas do que esclarecer alguma coisa. Mas é bom que a gente possa alimentar a nossa imaginação. E para alimentar a nossa imaginação, a gente é bom ler bastante, sabe? Ler bastante a Bíblia. E ok. Aí então Samuel veio com o seu chifre de sei lá o que. Acho que era chifre de boi ou de vaca ou de carneiro. Ele veio com um chifre cheio de azeite. Se estava cheio ou se ele encheu depois quando foi ungir a cabeça de coisa, a gente não sabe, isso aí não interessa. Mas então ele veio com seu chifre cheio de azeite e chegou na casa de Jessé, pai de Davi, também pai dos outros irmãos de Davi, claro. Estavam todos os irmãos de Davi à mesa, menos ele, porque ele era pastor e realmente o pai dele achou que os meus filhos guerreiros é que devem estar aqui, porque eles é que são mais importantes e tal. Davi deixa ele lá cuidar das ovelhas. A história que vocês devem conhecer mais ou menos. E então Davi não estava ali. Aí chega Samuel e fala assim, poxa, passou todos os filhos por Samuel. Na verdade, estava ali Samuel conversando com Jessé e os seus filhos ali e tá, conversa vai, conversa vem. A Bíblia fala que passou todos os filhos, mas sabe, aquela coisa ali, passou todos à sua vista, à vista de Samuel. Mas daí Deus falou assim, poxa, ó, não é nenhum desses aí. Aí Samuel falou assim, então, não tem mais nenhum filho. Tem Davi que está lá cuidando no campo lá, das ovelhas lá. Mas chama ele cá. Vem então Davi. E a Bíblia conta que Davi, apesar de não ser guerreiro, ele, uma vez para defender as suas ovelhas, ele matou um urso, matou até um leão também. Estes dois animais ele matou. Um em cada ocasião, em uma ocasião diferente. Assim eu imagino, assim deve ser, porque eu não tenho certeza total, porque a história pode mudar assim em pequenininhos detalhes que a gente não se lembra exatamente. Então eu não quero garantir nada, também não quero errar alguma coisa aqui e depois dizer assim, ele errou e tal. Mas é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Então Samuel, então Davi, ele era guerreiro, ele era bravo, ele era corajoso. Pois bem, Davi chegou à presença de Samuel, o profeta, e o Espírito falou para Samuel, o Espírito de Deus, é este. Então, foram, Davi, Jessé e Samuel para fora. E eu acho que, longe da presença dos seus irmãos, a Bíblia eu acho que não fala, ele ungiu Davi. Só esses ficaram sabendo, a Bíblia não entra em detalhes sobre isso. Mas acredita-se que sim. Acredita-se que sim. Posteriormente, depois, a Bíblia começa a falar. Posteriormente começa a falar. O que ela começa a falar? Bom, eu não me recordo agora. Mas. Então essa é a história. O conceito que eu quero trazer, o ponto aonde eu quero chegar é este. Que Deus não vê as aparências.
O povo queria um rei. Deus não queria dar um rei para eles. Deus deu o rei que eles queriam. Não foi nada bom. Foi nada bom. Saul era tudo menos um bom rei. Ele fez um monte de coisa ruim mesmo. Tá certo? E já Davi, como vocês sabem na história ali, Davi foi ungido rei, sendo que Saul ainda reinava, já não era mais rei. Davi, por Deus, Davi já era rei. Vocês veem a essência do Espírito de Deus na vida de Davi? Espírito de Deus, Espírito de Jesus, né, vamos dizer assim, porque através de Jesus é que nós podemos enxergar o caráter, a essência de Deus, através de Jesus. E em Davi também isso fica bem estampado. Uma vida sabe? Ele tinha muita garra, muito poder, muita foco, muita fé e tudo, mas ao mesmo tempo uma humildade, sabe? Então esse é o caráter de Deus que se vê em Davi. E foi este rei, Davi, que recebeu a promessa que está aqui. Onde está que está aqui? Aqui falando sobre enfim, fala aqui sobre que aqui, ó, em 2 Samuel 7:16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Era para ser isso devia acontecer com o filho de Saul. Até Jonatas também devia reinar. Devia reinar depois de Saul, né? Só que Jonatas, ele gostava muito de Davi. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa breve conversinha teológica sobre Bíblia, um pouco enrolado, às vezes, mas sempre tentando transmitir a verdade da Bíblia, os princípios da Bíblia, e para que a nossa fé possa ser alimentada, fortalecida por estes grandes patriarcas, por a vida deles. E olha, se vocês têm algum comentário a fazer, alguma sugestão de como este vídeo deveria ser feito, sei lá, talvez se eu devesse fazer um vídeo por semana, mas estudá-lo certinho para ir lá e fazer, ou se assim está bom, sei lá, deixem o like, compartilhem, se inscrevam, porque isso é importante para fortalecer aí, tudo bem? Tchau.